Fala, meu amigo, tudo certo? Jonathan aqui da Otimize para mais um vídeo. E agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você está querendo controlar a gestão financeira do teu negócio e não sabe por onde começar, está meio perdido? Se a resposta é sim, fica aí que eu vou explicar para vocês quais seriam os passos necessários a serem executados para a gente começar pelo menos a controlar a nossa gestão financeira e já comecei a ter resultados no primeiro dia. E é verdade, não é mentira não. Vamos lá! Primeira coisa de todas é plano de contas. Tá? Tu já deve ter ouvido falar em plano de contas, categorias, mas se tu não ouviu falar, não tem problema. Tá? Então pega um papel aí, vamos fazer um desafio. Pega um papelzinho aí, vamos começar a montar um plano de contas juntos. Eu começo com uma estrutura, depois tu termina ele. Tá? Então o que é o plano de contas? É categorias. Tá? O plano de contas ele é estruturado em duas formas. Ele tem as contas sintéticas e ele tem as contas analíticas. Tá? É meio confuso, mas é isso aí. O que é uma conta sintética? A sintética é a categoria PAI que nós chamamos. Né? Então vamos lá. Eu quero saber na minha empresa quanto que eu gasto com salário e quanto que eu gasto com INSS. Essas duas contas elas são analíticas. Né? Então o que é uma conta analítica? É aquela conta que quando eu vou lançar essa despesa eu vou informar qual que é. E a sintética seria a minha mãe, a pai delas, que é as minhas contas, por exemplo, despesas com pessoas. Eu tenho despesas com pessoas, que eu quebro essa minha estrutura e ali dentro eu tenho quais são as despesas de pessoas. Então, a sintética é o somatório das minhas analíticas. Então, se eu gasto R$1.000 com salário e R$500 de INSS, lá na minha despesa, minha categoria sintética, eu gasto R$1.500 com pessoas. E quando eu abro ela, vai mostrar as minhas analíticas e aonde que eu gasto. Né? Então isso que começa a ser estruturado um plano de contas assim. Então como que eu fiz aqui na empresa, por exemplo? Eu tenho a minha conta principal, que é despesas com pessoas. Aí lá eu quebrei. Salário, FGTS, INSS, imposto de renda, vale alimentação e por ali vai. E você vai quebrando todos ali dentro, certo? Aí eu tenho uma outra PAI, que se chama despesas administrativas. Aí dentro das despesas administrativas, o que eu tenho? Tenho aluguel, tenho telefone, né? Eu tenho água, tenho despesas com material de expediente, papel, caneta, esse tipo de coisa. E ali eu quebrei tudo certinho. E eu tenho despesas pai também, despesas financeiras, onde eu tenho taxa de banco, manutenção de banco, tarifa de boletos, né, juros pagos. E por assim vai. Então eu tenho que pegar, o plano de contas é exatamente isso. Eu tenho receitas e eu tenho as minhas despesas. Né? Bem nessa estrutura como eu falei, com as principais e aquelas quebradinhas. Tá? Então termina essa estrutura. Faz essa estrutura para nós. Lembra, aqui embaixo nos comentários, dá um print nessa estrutura ou digita para mim, que a gente possa dar uma conferida junto com você, a gente pode trocar essa ideia para criar um plano de contas que se adapte ao seu negócio. Porque cada negócio muitos se assemelham, tá? Mas sempre tem alguma particularidade mais do seu negócio que talvez para mim não seja interessante eu ter uma conta para controlar dessa despesa que para você é importante, mas para mim não é. Então cada empresa tem o seu plano. Então faça isso, digite ele e coloque aqui embaixo. Qual seria o outro passo depois eu tenho um plano de contas? É eu fazer o meu controle diário. O que é o meu controle diário? Eu preciso anotar todos os dias o que entrou de dinheiro e o que saiu e aonde saiu. Então vamos lá, hoje é o 5º dia útil do mês. Eu paguei salários. Eu tenho que lançar, seja uma planilha de Excel, seja num papel, num sistema, quanto que eu paguei de salário e em qual conta do plano de contas. Estão conseguindo vincular? Então vamos lá, eu digito o valor, gastei R$1.000 em salário, R$1.000 naquele dia, e eu digo que é do plano de contas, dentro da minha estrutura de plano de contas, que aquela conta de 1.000 se refere ao salário, que está dentro do categoria PAI e despesas com pessoas. Isso eu faço com todas as contas. Cara, tem que fazer diário, porque se tu fazer semanal, tu vai esquecer de conta, se tu fazer mensal, pior ainda, né? E diariamente tu tem esse controle muito mais fácil, tu tá sempre mantendo essa estrutura montada. Então, tu imagina assim, que eu tenho tudo isso tabelado depois, né? Porque daí depois a gente vai para o fluxo de caixa. Então eu tenho meu plano de contas, diariamente eu digito tudo que eu estou gastando e aonde eu estou gastando e depois lá no meu fluxo de caixa eu tenho o meu mês inteiro, pense assim, imagine, fecha os olhos, o meu mês inteiro com janeiro, quanto que entrou de dinheiro, total que saiu, aonde que saiu, tudo quebradinho, quanto foi em salário, foi em INSS, FGTS, material de expediente, XYZ, quanto que eu gasto em cada uma das minhas categorias PAIs. Então, quanto que foi para pessoas, quanto que foi para administrativo, quanto que foi para vendas, despesas com vendas, por exemplo, e lá embaixo você tem o lucro ou prejuízo. Cara, não tem erro, né? Tu bateu o olho ali, tu já sabe se tu tá bem, se tu tá mal. Se tu tá mal, aonde que tá pior, para onde que eu preciso atacar para cortar uma despesa, onde eu preciso melhorar a minha operação, onde que eu preciso dar uma estudada. Tu pode comparar mensal. E quando tu faz isso, o ideal, cara, junta a tua equipe toda, analise o balanço junto com o teu sócio e diga, cara, tá muito alta essa conta, o que a gente pode fazer para diminuir ela? Aí vocês começam a trabalhar para fazer essa redução e botar a empresa de volta nos trilhos.
certo? Então façam esse exercício, mandem aqui embaixo qualquer dúvida, curtem o canal da Otimize e vamos trocando ideia. Um abraço e sucesso para todo mundo!